Você já pensou em viajar para a Austrália? Começou a planejar o roteiro, talvez até tenha comprado passagem e ficou sabendo que precisa de um visto de turismo? E agora? Muita gente nem sabe que a Austrália pede visto de turismo para os brasileiros, assim como os Estados Unidos, por exemplo. Isso é muito mais comum do que parece. Então, atenção nesse vídeo. Eu sou a Zizida de Azetur e vou te explicar o que você precisa saber para solicitar o seu visto australiano. Se o governo australiano entende que você não preenche os requisitos, a recusa vem, não adianta. Mesmo que você já tenha passagem, hotel, passeio, tudo pronto, então vamos entender como evitar isso, para você não perder tempo e nem dinheiro. Antes de tudo, assim como o visto americano, é importante lembrar que existe uma taxa de solicitação de visto. Atualmente, o valor é de 202 dólares australianos, que não é reembolsável em caso de negativa. Ou seja, se o pedido for recusado, você não recebe esse valor de volta. Com esse visto de turismo australiano, você pode ficar até 90 dias no país. Já a validade do visto é de 12 meses. Em relação ao prazo, depende do seu histórico. Se você tiver um bom histórico de viagem, a sua aprovação pode ser imediata, mas o tempo médio de análise para o visto de turismo ou subclasse 600 costuma ser em torno de 20 a 25 dias corrido. Em épocas de alta demanda, pode levar até mais tempo. Por isso, o ideal é iniciar o processo com pelo menos 2 meses de antecedência da data prevista da sua viagem. E passageiros acima de 75 anos, obrigatoriamente, são encaminhados para fazer exame médico por um profissional médico cadastrado do consulado. É uma exigência do governo australiano. Pode acontecer de pessoas mais jovens caírem em exigência de exames médicos também. Por isso, se antecipe e faça o seu visto o quanto antes, para não atrasar a sua viagem. Agora, vamos às dicas práticas sobre o visto australiano. O primeiro passo na solicitação do seu visto é preencher o formulário oficial da imigração australiana. Ele é longo, é detalhado e pede muitas informações pessoais, profissionais e financeiras. É exatamente ali que o seu perfil começa a ser analisado. Por isso, preencha com seriedade e responde tudo com sinceridade, consistência e atenção. A informação falsa, omissão ou resposta dada de qualquer jeito pode não só levar à negativa, como também gerar penalidades para futuras aplicações. Outro ponto essencial é provar os seus vínculos com o Brasil. Isso inclui contrato de trabalho, contra-cheques, declaração de imposto de renda, matrícula em curso, documentos de imóvel em seu nome. Tudo que mostre que a sua vida está aqui e que a viagem é temporária. E você também vai precisar comprovar que tem condições financeiras. Não basta apenas dizer que tem. É preciso comprovar com extratos bancários recentes, olerites, declaração de renda, carta do empregador. O valor precisa ser compatível com o padrão da viagem que você está apresentando no seu roteiro. Agora, uma dica que ajuda muito: montar o itinerário detalhado. Coloque reservas do voo de ida e volta, mesmo que sejam reservas canceláveis, e a ideia geral da sua viagem. Isso mostra organização e um propósito claro. E cuidado com a tradução dos documentos. Se a imigração exigir essa tradução para o inglês, ela deve ser juramentada e feita por profissional habilitado. Não é qualquer tradução, não é Google Tradutor, ok? Se você não cair nessa exigência, os documentos podem ser em português, sem problema. Assim como no visto americano, um dos motivos mais comuns de negativa é a falta de vínculos fortes com o Brasil. Na prática, o governo australiano analisa se você tem razões concretas para voltar para o seu país de origem depois da viagem. Se a sua documentação não demonstra trabalho estável, estudos, família ou algum tipo de raiz aqui, eles podem entender que existe risco de permanência ilegal. Além disso, informações incorretas ou conflitantes no formulário de solicitação pesam bastante na análise. Outros fatores que pesam são datas que não batem, histórico profissional mal explicado ou uma renda declarada que não conversa com o que aparece nos extratos. A documentação incompleta, principalmente na parte financeira,
também atrapalha. Se você não comprovar que tem dinheiro suficiente para se manter durante a viagem, o risco é o visto ser negado por falta de capacidade financeira demonstrada. Cuidado com esse aqui, que é muito comum para a negativa: a falta de clareza no objetivo da viagem. Quando o itinerário é muito vago, sem datas, sem definições de cidade, sem plano mínimo, isso pode passar a sensação de que a viagem não está bem estruturada. Se seu histórico migratório é complicado, se você já teve vistos negados em outros países, ficou além do tempo permitido em algumas viagens ou teve problemas de imigração, isso entra na avaliação. Viu como o visto australiano não é uma questão de sorte, e sim de organização, de planejamento e de entender como o governo do país enxerga o seu perfil? E o melhor, dá para se preparar muito melhor para reduzir o risco de negativa. Na Jazetur, a gente cuida do processo do início ao fim. Avaliamos seu perfil, orientamos sobre o que precisa ser ajustado, verificamos a documentação, organizamos o dossiê e acompanhamos a solicitação com atenção. Assim você evita prejuízo financeiro, frustração e aumenta as chances de ver o seu visto aprovado do jeito certo, com tranquilidade. Fale conosco pelo link aqui na descrição e até o próximo vídeo.